Alô, alô, bom dia, graça e paz. Vamos continuar então mais um capítulo do livro, né? Eu estou meio perdido aqui no palco, tenho que tomar cuidado para não ficar passando no meio, mas eu vou tentar. Nós vamos falar sobre o Senhor do Impossível, a gente vai dar uma continuação, e Deus é muito bom, porque o pastor Walter já aproveitou e falou os 90% do que eu vou falar. Então vamos falar sobre Moisés, o libertador, no capítulo 5 desse livro, ó. Então é um livro que já se esgotou. Então quem quiser pode me procurar, eu tenho no meu celular, eu passo, tá, pelo WhatsApp. Então é bem fácil. Então esse livro é o Senhor do Impossível. O que você empreenderia se tivesse certo de que o Senhor interviria para ajudá-lo? Essa semana eu fiquei estudando bastante sobre Moisés, e o interessante é que quanto mais você lê, você percebe quanto a palavra de Deus é rica, e você sempre aprende algumas dicas para levar no seu dia a dia. Então nós vamos começar brincando aqui sobre o quiz da EBD. Então a gente vai fazer uns testes. Como é a época do Enem, vamos ver se está todo mundo aí apto a responder os testes. Então é uma brincadeira que eu montei hoje, a gente vai responder aqui. Eu queria que os irmãos me ajudassem. Então eu queria primeiro falar o seguinte: o título do Êxodo que compõe o Pentateuco foi dado por quem fala que foi Moisés? Levanta a mão. Ó, pastor Josimar, pastor Clóvis, pastor Walter não pode, porque todo mundo vai esperar o pastor levantar para todo mundo seguir, né? Então o pastor Josimar não pode, nem o Daniel, professor na IBD, não pode. Então vamos lá, Moisés. Quem acha que foi Moisés? Quem acha que foi o Papa Júlio II? Quem acha que foi a tradução grega? E quem acredita que foi Josué? Ixi, já está todo mundo meio tímido hoje, hein? Ó, então foi na tradução grega, na Septuaginta. Na verdade, quando Moisés escreveu o Pentateuco, a ideia de Moisés era escrever como se fosse um livro completo, tá? Mas na tradução grega, a Septuaginta, que foi feita mais ou menos 200 anos antes de Cristo, então os rabinos escreveram e eles separaram o livro de Gênesis de Êxodo. Êxodo quer dizer saída, né? Então, como conta a história dos hebreus saindo do Egito, foi criado então Êxodo. Então vamos lá, o tempo de escravidão no Egito foi por volta de 500 anos, por volta de 300 anos, 400 anos, e sei lá. Quando eu comecei eu não tinha certeza, né? Então eu estava no meio, no sei lá, e eu fui melhorando. Então por volta de 400 anos, são 430 anos que o povo de Israel ficou escravo do Egito. Então vamos lá, hein? Está melhorando. A segunda pergunta já foi mais animadinha. Terceira, o nome de Moisés foi dado por Joquebede, que é a mãe de Moisés, pela filha de Faraó, pela sua irmã Miriam e por Deus. Foi pela filha de Faraó. Mas como nós estamos no Enem, quem é advogado aqui? Alguém às vezes vai querer entrar aí com recurso, porque essa questão é duvidosa, pode ter duas questões, porque Deus é soberano e sabe de tudo. Então eu já mudei o recurso e já fiz a questão certa, pois Deus Horus, que era considerado o Deus do sol no Egito por Faraó, tá? Então na verdade foi a filha de Faraó, porque Moisés é o nome egípcio, como Ramsés, como Tutmés,
como vara outros faraós, o nome Moisés é o nome egito, e quer dizer retirado das águas, né? Então esse foi o nome dado pela filha de Faraó. Então vamos lá, hein? O povo da região de Midian eram descendentes de... Essa é um pouquinho mais chata. Então o povo de Midian, os midianitas, eles eram descendentes de Abraão e Quetura. Abraão e Agar são descendentes de Ismael. Egípcios, ou Isaac e Rebeca. Eu ia colocar Isaac e Raquel para ficar assim bem errado, para dar aquela pegadinha. A gente sempre confunde, né? Rebeca, Raquel e Isaac, Jacó. Mas é Abraão e Quetura, tá? É a segunda esposa de Abraão. Sara morre e Abraão se casa com Quetura, e ali tem vários filhos, e um filho e uma filha, né? Um filho é Midian, que é da região dos midianitas. E é interessante saber disso, porque quando Moisés foge para o deserto, na região de Midian, ele vai casar com Zípora, e o seu genro, o seu sogro é Jetro, que ele é descrito na Bíblia como um sacerdote de Deus. Você fala assim, mas o povo de Israel não está todo no Egito? Mas você vê que através de Abraão, as gerações vão conhecendo Deus, e na região de Midian, Jetro era um sacerdote de Deus, então ele conhecia sobre Deus. Então é interessante para a gente entender alguma coisinha assim. E a quinta e a última pergunta. Quem já viu esse filme? Pô, ninguém viu esse filme? Eu já vi esse filme. De Volta para o Futuro? Missão Impossível? É uma missão impossível. Vou falar do Senhor do Impossível, é uma missão impossível. Todo Poderoso? É os 10 mandamentos, tá? E eu assisti esse filme com meu pai. Eu ainda não assisti com os meus filhos, mas eu lembro até hoje como isso me marcou. Eu assisti os 10 mandamentos, os mais novos, com os meus filhos, mas eu lembro até hoje, quando eu vi Moisés, né, Deus abrindo o mar vermelho, e eu lembro até hoje a cena do filme, aquele efeito especial horrível, mas isso me marcou, porque quando a gente vê, né, isso fica gravado no nosso coração. Então meu pai me mostrou o filme, foi um filme que foi feito em 1956, os 10 mandamentos, tá? Esse era o diretor, Cécio, e o ator, foi esse ator que fez Moisés, e é muito bonito o filme. Então às vezes a gente lê na Bíblia, a gente não tem uma ideia, quando a gente vê uma coisa visual, isso grava ainda mais para as crianças, então eu recomendo, tá? Eu já assisti os outros filmes com meus filhos, De Volta para o Futuro, eu já vi esses filmes todos com ele também, Missão Impossível, mas é interessante porque essas coisas da Bíblia a gente grava no coração, né? Então, é muito legal. Então, quem tirou mais de 3 a 5 pontos e acertou, está apto a ser professor aqui na EBD, se quiser vir me substituir, podem vir. De 1 a 3, estão no caminho certo, estão na EBD, estão estudando, e Deus tem misericórdia, e é Ele que capacita. Mas brincadeiras à parte, a gente vai começar hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre Moisés, baseado em 2 perspectivas. A primeira é dos personagens e sobre o contexto do impossível. A gente vai falar um pouquinho sobre a travessia do Mar Vermelho, mas eu vou começar com a leitura bíblica. Vamos abrir a Bíblia então, em Êxodo 4, de 1 a 13. Então vamos lá, Êxodo 4, de 1 a 13, os sinais concedidos a Moisés. Então vamos lá, Êxodo 4, vou começar. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu Moisés. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela,
Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés então estendeu a mão, pegou a serpente, e ela se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhes mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tirem um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Então eu vou até aqui. Um pouco antes, Moisés está no episódio da sarça ardente. Deus pede para que ele retirasse as sandálias, porque era a terra santa. E Deus fala com Moisés, falando: ó, eu escutei o meu povo clamando, então eu vou te mandar como libertador. E Moisés fala o seguinte: como é o seu nome? Vou chegar lá e vou falar: quem que me enviou? Então Deus fala: eu sou o que sou. E aí Moisés entra no texto e fala: mas eles não vão acreditar em mim. E aí começam as desculpas de Moisés. Então Moisés, o libertador, na nossa vida nós podemos parecer muito com os personagens desse texto. A gente pode ser como Moisés, a gente pode ser como Faraó, ou a gente pode ser como o povo de Israel. Então Moisés, todo mundo conhece a história. Moisés morreu com 120 anos, então Moisés teve 3 episódios na vida dele. Até os 40 anos ele nasceu, e ele foi colocado dentro de um cestinho, e foi levado para a filha do faraó. Mas antes, a mãe de Moisés, Joquebede, cuidou dele. Antigamente tinha isso, pegava o filho, amamentava, até uns 10 anos, aí depois levava para a mãe. Então, com certeza, Moisés cresceu aprendendo sobre Deus. Ele sabia quem era o Deus de Israel. A mãe dele falou, passou isso para o coração, para a mente dele. É isso que nós temos que fazer diariamente com os nossos filhos. Então, Moisés sabia. Depois ele foi levado e ele cresceu no ambiente hostil. Ele viveu 40 anos conhecendo toda a cultura egípcia, os deuses. Então ele viveu lá 40 anos assim, até que ele ele foge para o deserto, vive mais 40 anos no deserto. São 40, Deus chama ele com 80 anos. Depois do êxodo ele vai morrer com 120 anos. Então Moisés, ele cresceu no ambiente hostil, como os nossos filhos vão crescer às vezes numa universidade, num ambiente hostil, e ele se afasta de Deus. E eu lia, e eu me via muito nessa situação. Eu cresci sabendo da história de Deus e me afastei. E é assim com os nossos filhos. Às vezes a gente olha, a gente fica orando por eles, e eles se afastam, porque eles precisam realmente de ter um relacionamento genuíno com Deus. Moisés conhecia
de ouvir falar, mas não tinha, igual Jó, mas não conhecia realmente a Deus. Deus tirou ele lá do Egito para tratar o coração de Moisés, para transformar Moisés. Então Moisés precisava de um relacionamento genuíno. Deus transformou o coração de Moisés nesses 40 anos. Provavelmente Moisés era aquele jovem que está na universidade, que acredita que sabe tudo, orgulhoso. Deus precisava tratar a humildade no coração dele. Então Deus foi tirando aquela casca, aquele pecado da vida de Moisés. Além do mais, com 40 anos Moisés chega aquela briga do egípcio com o hebreu e ele mata. Quando ele mata, ele olha para os lados para ver se não tinha ninguém, mas ele já acreditava, Deus já tinha colocado no coração dele que ele seria o libertador. Tanto que em Atos 7, quando Estevão fala ao Sinédrio, ele narra toda a história de Moisés, e ele cita que Moisés vai matar o egípcio como se ele fosse o libertador, como se Deus tivesse falado com ele, ó, você é o libertador, mas ele quis usar da sua própria força, e não escutou Deus, porque Deus tem o seu tempo, o tempo de agir na sua vida, o tempo de responder a sua pergunta, a sua oração. Às vezes nós estamos num momento que a gente está com dificuldade no casamento, a gente tem uma dificuldade com os nossos filhos, que às vezes se afastam de Deus, às vezes nós estamos com dificuldade financeira, e a gente não entende porque Deus não responde a nossa oração, mas Deus tem o seu tempo, que não é o nosso. Às vezes Deus está tratando você, às vezes da dor, através do sofrimento, às vezes para você reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado. Às vezes nem é seu pecado, mas Deus tem o seu tempo para te mostrar, para que o nome dele seja glorificado. Muitas vezes a gente quer resolver as nossas situações com a nossa própria força, mas é que Deus que tem que lutar por nós, como o pastor Walter disse. Então Deus tem o seu tempo, e Moisés queria resolver tudo da sua forma. Ele acabou indo para o deserto de Midian. Depois disso, quando Moisés começa a realmente confiar, a ter fé em Deus, obrigado, Cássio. O que ele começou a fazer? Ele buscava a Deus para ter resposta às suas dificuldades. Na frente do Mar Vermelho, ele clama a Deus. Então é isso que a gente precisa fazer, buscar a Deus. E o que a gente aprende mais com Moisés? Que Moisés, a nossa vida cristã é um trabalho contínuo de transformação. A vida de Moisés, ele ficou 40 anos no deserto, voltou, e mesmo assim, ele continuava sendo um pecador, como eu e você. A gente passa por fases, às vezes a gente se afasta um pouco de Deus, às vezes a gente se aproxima, mas é um trabalho contínuo, que a gente tem que fazer isso todos os dias. A gente tem que trabalhar isso todos os dias. Tanto que Moisés desobedeceu a Deus, conhecendo tudo, porque ele passou pelos milagres, pela travessia do mar, por conhecer a Deus, os 10 mandamentos, e ele bate na pedra, e Deus não deixa ele entrar na terra prometida. Então, a nossa vida cristã é igual a Moisés. Às vezes a gente tem um relacionamento sério, profundo com Deus, mas ela precisa ser sempre alimentada com a palavra de Deus, com a oração, porque então a gente cai de novo em tentação e pecado. Então a vida cristã é a gente sempre ter o irmão para trabalhar, para suportar a gente, para orar junto. A igreja é isso. Então Moisés mostra para a gente muito disso. Essa imagem que eu achei interessante, só por curiosidade, é Moisés, que foi esculpida por Michelangelo. Por isso que eu coloquei Papa Júlio naquela questão, Papa Júlio, que eu estava estudando, Papa Júlio que pediu essa escultura para Michelangelo, que foi feito, está em Roma. E o mais engraçado dessa estátua é que ela tem 2 chifrinhos. E aí eu fui ler. Engraçado que na tradução para o latim da Bíblia, que é a Vulgata, a palavra hebraica Caram significa radiante,
Quando Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, ele está segurando as tábuas aqui, o rosto brilhava, só que a tradução do latim, quando foi feito por Jerônimo, foi descrito como chifre, ele traduziu caram como chifre. Então Michelangelo desenhou 2 chifres, era na verdade, se a gente for ver algumas imagens antigas de Moisés, mostra na verdade 2 chifrinhos radiantes de luz, tá? Então isso foi descrito, é interessante. Mas a gente acha que chifre é uma coisa do maligno, né? Mas antigamente o chifre era considerado um símbolo de poder, de sabedoria na antiguidade. Então como as coisas mudam, né? Então só para ninguém ver e ficar espantado. Então antigamente era assim que, tem outros afrescos desenhados que eram assim, colocou 2 chifrinhos, então não tem nada a ver, tá gente? Então só para vocês entenderem, é uma história, é uma coisa meio inútil, mas eu gosto de história, então eu coloquei para vocês. Faraó, quando o faraó soube que Moisés tinha matado o Egito, o egípcio, ele foi lá e foi matar Moisés. A gente fica pensando, mas ele não era como considerado neto, né? A filha do faraó pegou ele e ele cresceu na corte, então de certa forma tinha um relacionamento. Mas se a gente voltar na história, a gente sabe que Faraó tentou matar os hebreus, sabia que ele era um hebreu, e ele, é como se Deus desse um tapa na cara do Faraó. Você mandou matar com as parteiras, não deu certo, mandou jogar no rio Nilo, não deu certo, e eu pus um hebreu debaixo do seu nariz. Como Deus trabalha de forma irônica, né? Então isso mexia com o orgulho de Faraó. Então a primeira chance que ele teve, ele foi matar mesmo Moisés, e foi atrás de Moisés. E na vida nós somos muitas vezes como Faraó, a gente muitas vezes passa por momentos, como eu já passei na juventude, como se você fosse o próprio Deus, né? Você acha, quando você é mais jovem, que o mundo gira ao redor do seu umbigo, e você se sente orgulhoso, coração endurecido como Faraó, desobediente a Deus, entregue às paixões da carne e dos ídolos. Então às vezes na vida a gente passa por momentos como Faraó. Ou você pode ser como o povo de Israel, igual a igreja de Laodiceia, morna, nem fria nem quente, vem aos domingos na igreja, vai lá, levanta a mão, mas durante a semana tem uma vida mundana, como o povo de Israel, incrédula, porque o povo de Israel, quando chegou na travessia do mar, ele conhecia todos os milagres de Deus, ela tinha passado por todas as pragas, e ainda questionou, era melhor ter ficado no Egito, do que morrer aqui no deserto. Então nós somos assim, o povo suplicou a Deus por libertação, e quando essa veio o libertador, eles duvidaram de Moisés. Então muitas vezes nós somos assim, a gente não acredita no milagre de Deus nas nossas vidas, somos incrédulos, a gente não sabe o que pedir, quando pede errado, e quando Deus responde, a gente nem percebe a resposta de Deus. Muitas vezes nós também temos aquele relacionamento superficial, falta confiança no que Deus pode fazer em nossas vidas, e falta principalmente gratidão, porque a gente não olha pelas todas as bênçãos que Deus tem feito. Eu olho, às vezes eu estou saindo de carro para viajar, eu olho assim, eu agradeço a Deus, porque quantas vezes Deus me livrou de alguma coisa, e a gente não sabe. Então quantas vezes Deus tem te livrado, tem evitado que você pegasse aquele caminho errado, e a gente não agradece a Deus. Então às vezes a gente pode ser como Moisés, que depois teve um coração arrependido e voltou a Deus. A gente pode ser como Faraó, coração endurecido, ou a gente pode ser como o povo de Israel, morno, incrédulo, falta de confiança, falta de gratidão a Deus. Se a gente comparar então Moisés era o libertador, que foi trabalhado por Deus, e ele teve um relacionamento genuíno, profundo com Deus. Mesmo assim, Moisés foi rejeitado pelo povo.
Deus falou para ele: você vai ser um instrumento e você tem uma missão. A missão era levar o povo, libertar o povo para levar a terra prometida e tirar da escravidão do Egito. E o povo não acreditou, tanto que falou para Moisés: se não acreditarem, você vai fazer esse milagre, você joga a vara, transforma em serpente, você põe a mão, mostra os sinais miraculosos. Mesmo assim o povo não acreditava em Moisés. E tudo na Bíblia aponta para quem? Para Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Filho da Trindade, ele também foi rejeitado, por isso que Estevão foi apedrejado, porque ele falou para os fariseus: Jesus veio, mostrou todos os sinais, curas, e vocês ainda assim não acreditaram no Filho do Homem. Ele tem uma missão, que é um plano de redenção. Ele veio para nos dar vida eterna e nos libertar da escravidão do pecado. Então, do mesmo jeito que Moisés levantou a vara para abrir o mar vermelho, Jesus foi levantado naquele madeiro, por mim e por você, para que rasgasse o véu, abrisse a passagem, que é a Páscoa, a passagem para que você alcance a vida eterna através de Cristo, para que você fosse liberto do seu pecado, que eu fosse liberto do meu pecado. Então tudo na Bíblia é assim, é o Novo Testamento apontando, o Velho Testamento apontando para o Novo Testamento, Moisés o libertador e Jesus o Salvador. Mas eu quero continuar agora com a perspectiva mesmo do impossível, que é a travessia do mar. Vamos continuar lendo então, na leitura bíblica. Nós vamos para Êxodo 14, de 10 a 21, então vamos continuar. Nós falamos sobre os 3 personagens aqui nessa manhã, então nós vamos falar um pouquinho sobre agora o momento do impossível, que é a perseguição dos egípcios ao povo de Israel. Então nós vamos começar a travessia do mar, no versículo 10, vamos lá. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Viu como o povo era incrédulo, né? Já tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então o povo clamou por libertação e depois já tinha falado: deixe-nos em paz, queremos ser escravos dos egípcios. Então o povo nem sabia o que pedir. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas: sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca,
com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. Então esse é o relato do impossível. Então, se a gente for ver aqui, nos versículos 13 a 15, Moisés responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então no final, diga aos israelitas que sigam avante. Então o que a gente aprende nesse momento de Moisés? As dicas contra o impossível. Então quando a gente está passando por um momento de crise na nossa vida financeira, um relacionamento familiar, uma alteração, um problema sério no casamento, ou alguma coisa de doença, um diagnóstico de doença, algum familiar, ou nosso mesmo, aqui vão algumas dicas que a gente deve levar para o nosso coração. Primeiro, não tenham medo, fiquem firmes na fé, vejam o livramento do Senhor, acalmem-se e sigam avante e marchem. Então vamos lá, não tenham medo. A primeira reação quando a gente está no momento de crise ou no momento de desespero é a gente ficar meio paralisado. O medo às vezes nos domina, e essa é a verdade, a gente não sabe o que fazer, a gente fica igualzinho o povo de Israel, a gente olha para o lado, aí tem os montes, na região lá tinha os montes de um lado, aí você tem o Mar Vermelho na frente, que na verdade era considerado mar de juncos. Atrás vem os egípcios, e do outro ficava, naquela região, ficava um posto, né, como se fosse um posto policial dos egípcios também, que era numa fronteira. Então essa é a nossa vida, às vezes a gente olha para o lado, por todos os lados, e a gente não vê nenhuma saída, a gente não sabe o que fazer, e o medo começa a tomar conta da gente, e a gente esquece de olhar para o alto, para Deus. A gente olha primeiro para todo mundo, para todos os lugares, menos para Deus. A gente olha por último, a gente só chama Deus quando a gente não vê nenhuma saída. E deveria ser o contrário, né? A gente deveria primeiro pedir orientação a Deus. A gente corre atrás de todas as situações, conversa com todo mundo e nunca olha para o alto, nunca ora. Primeiro a gente quer agir da nossa forma, como Moisés agiu matando o egípcio, mas a gente nunca pede orientação a Deus, e o medo faz isso, a gente fica desesperado, não sabe o que fazer, mas a melhor maneira de afastar o medo é a gente saber e conscientizarmos da presença de Deus na nossa vida. Quando Moisés falou o seguinte, quem sou eu para libertar os hebreus dos egípcios? Lá atrás, quando Deus chama Moisés, Moisés fala assim: quem sou eu? A resposta de Deus não foi: você é Moisés, o libertador, você é top, Moisés, você é demais, você é bonzinho, Moisés, como você é bom. Deus não vai falar assim: Ademar, nossa, você é demais, Ademar, nossa, você consegue, Ademar. Deus não vai falar isso. A resposta de Deus na Bíblia é: eu estarei com você, Moisés, eu estarei com você, eu tenho que estar com você, para você conseguir, independente de você, não é você, sou eu vou fazer por você, eu estarei com você. Então a resposta é essa. Então quando a gente tem medo, a primeira coisa para tirar isso da nossa frente é conscientizar que quem está lutando por nós é Deus, Ele que está conosco. Então é a companhia de Deus que vai mudar isso. A partir da companhia de Deus, de saber que Ele está lá, é através da companhia de Deus que a gente começa a amadurecer a nossa fé, e é confiarmos que Deus está no controle, que tudo depende dEle. Confiar em Deus é um ato de obediência,
de gratidão do que Ele tem feito. É você olhar para trás e saber que tudo que Ele fez foi bom. Então a gente não pode ter medo. Então Corrie ten Boom fala o seguinte: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. E é isso mesmo, que o nosso Deus é conhecido. Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, e Ele é um Deus conhecido por um futuro desconhecido. O futuro desconhecido incomoda a gente, porque a gente perde o controle. Quando a gente tem um futuro desconhecido, quando você não tem o controle, você fica incomodado, porque você tem que sair da sua zona, às vezes, de conforto. Mas a gente tem um Deus conhecido, um Deus que faz milagres. Então você não tem que ter medo e confiar o seu futuro desconhecido, igual nessa foto, que é uma neblina, uma curva. Quando você fica lá sem saber, a vida é assim, às vezes a vida faz uma curva com a neblina na sua vida. Você tinha o controle de tudo, você tinha montado tudo certinho. Eu quero fazer isso, eu vou fazer dessa forma, eu planejei isso para os meus filhos, vai ser minha vida, vai ser um mar de rosa, vai ser lindo. E Deus muda 180 graus a sua vida, e você entra numa curva que você não vê o final dela. Mas se Deus fez isso, Ele fez para o seu bem. Então nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus que é conhecido, porque Ele sabe o que é o melhor por nós, independente se é através da dor, do sofrimento ou das dificuldades de uma crise. Ele que vai lutar por nós. 2, fiquem firmes na fé. Às vezes a gente fica com medo, desesperado, a gente esquece de Deus. Deus não olha para mim, Deus não gosta de mim, Ele não responde a minha oração. Mas a gente precisa ficar firmes na fé. Então é outra dica que Moisés dá para a gente: não tenham medo e fiquem firmes na fé. O medo é um grito para Deus, como a dor e o sofrimento, mas é um prelúdio para a fé. É através do medo que a gente pede a Deus: Deus, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, eu preciso que o Senhor me dê fé. Fé é um dom, eu preciso acreditar cada vez mais em Ti, confiar em Ti. Acho que a gente tem que derramar o nosso coração a Deus, e pedir para que Ele possa mudar isso, o nosso coração endurecido, que muitas vezes é igual ao de Faraó. É ter fé em Deus, que Ele pode resolver tudo. O medo é uma reação negativa que nós temos ante a realidade, mas a fé é uma reação positiva. Nós temos que trocar o nosso medo pela fé. É comum a gente ter fé, a gente ter medo no começo. A gente tem que trocar, ficar firmes na fé. Como em Coríntios, Paulo escreve em 1 Coríntios 16: estejam vigilantes, mantenham firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor, porque Deus está conosco. 3, nessa manhã, vede o livramento do Senhor. Deus está vendo tudo, igual o pastor Walter falou, Ele está no seu trono, sabendo tudo que você está passando, e nós temos que acreditar que Ele vai dar o livramento para a gente. Então, vede o livramento do Senhor. Moisés acreditava, ele tinha expectativa da promessa de Deus. Deus tinha dado uma aliança para Abraão. Na aliança de Abraão, em Gênesis 15, Deus fala com Abraão: o meu povo vai ser escravo de uma nação, mas eu os libertarei. Moisés sabia da promessa. Então nós temos a promessa de que Deus está conosco, e que Jesus Cristo é o nosso centro, é o nosso foco da nossa vida. Então nós temos que acreditar na promessa. Ver a salvação do Senhor é olhar para o que Ele já fez no passado, o que Ele faz no presente, e o que Ele vai fazer no nosso futuro desconhecido, no nosso futuro incerto. Se você sabe o que Deus fez por você no seu passado, da onde Ele te tirou do seu pecado, se você sabe o que Ele fez até hoje na sua vida, você pode confiar no que Ele vai fazer para você no futuro. Você não precisa ter dúvida do que Ele vai fazer por você no seu futuro. Se você conhece um Deus verdadeiro, que mudou sua vida no passado, que muda a sua vida hoje, Ele vai mudar o seu futuro. Ele vai continuar mudando o seu futuro, e para o seu bem. Cada milagre em nossas vidas é uma preparação para a maior confiança no futuro.
Agora, o interessante é que a providência divina, ela não se baseia só no sobrenatural. A gente tem que tomar cuidado também, de a gente achar que tudo vai se basear no milagre. Deus poderia ter falado para Moisés: Moisés, eu não preciso de você. Povo, saia do Egito, vou matar o faraó, vem para cá, vem para o Monte Sinai me adorar. Acabou. Não, Deus usa as pessoas como instrumento. Usou Moisés como instrumento dele, para que ele operasse os seus milagres. Até hoje Deus faz milagres, mas a gente tem que acreditar também que Deus age no natural, através de pessoas. Às vezes você está com uma doença, é o médico que vai te curar, é o médico que vai te ajudar, mas é a mão de Deus que está lá atrás, através do médico. Você está passando por uma dificuldade financeira, através de um irmão que vai te oferecer um emprego. Tem aquela velha história, todo mundo já conhece essa história, que está lá uma senhorinha na casa e está afundando, está inundando e vai morrer, e aí chega o bombeiro e fala: vim te salvar. E a velhinha: não, Deus vai vir me tirar aqui da casa que está sendo inundada. Aí chega a defesa civil: a gente veio aqui, nós vamos te salvar. Não, estou esperando Deus vai saber fazer o milagre. Depois vem o vizinho com bote: eu vou vir te tirar. Tudo bem que vizinho tirar, tem vizinho que não dá, né? Tem vizinho que é melhor lá morrer, né? Mas às vezes, aí a senhorinha morre, chega lá no céu, aí Deus fala: mas minha senhora, eu mandei o bombeiro, mandei a defesa civil, mandei todo mundo. Então Deus age de formas diferentes, não só através do milagre, mas Ele através das pessoas. Ele usa cada um como instrumento, da forma que Ele bem quer. Então a gente tem que tomar cuidado, que a providência divina não se baseia somente no sobrenatural. Ele vai agir na sua vida, usando pessoas, usando os irmãos. A gente tem que acreditar nisso. Quarto, nessa manhã, é acalmem-se. E eu já falei nessa manhã, às vezes a gente tem um medo, a gente fica... Toda vez que a gente passa por uma crise, a reação é a seguinte: você primeiro tem medo, você não sabe o que fazer, você fica paralisado. A segunda ação é você querer fazer tudo do seu jeito, precipitadamente. Você começa a fazer um monte de coisa: não, eu vou fazer isso aqui, vai dar certo. Aí você começa a fazer e faz aquilo: eu vou fazer isso aqui. Não, a gente começa a ter algumas reações sem pensar. Sem pensar. E a gente procura Deus quando não tem mais saída e você tentou de todas as formas. Mas o que a gente tem que fazer é acalmar o nosso coração. A sequência de Moisés é muito interessante. A gente precisa afastar o medo, ter fé em Cristo, acreditar no milagre e acalmar o nosso coração, confiar nele, acalmar. Calma, pega a Bíblia, vai ler, senta no seu quarto, fica de joelhos e ora para Deus. Se tem alguma coisa te incomodando, se derrama a Ele, chore com Cristo, chore com Deus, fala: eu estou passando por isso, e eu só vejo uma solução se tu agir. Deixa que o Senhor lute por você, como está em Êxodo 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Eu estou no controle, eu sei tudo o que eu vou fazer, está tudo planejado, acalme-se. Então devemos acalmar o nosso coração, até para a gente escutar a Deus. Interessante, quando o Jorge veio algumas semanas atrás falar à noite, e uma coisa é isso, a gente fala: em nome de Jesus, amém, e sai correndo. Às vezes a gente tem que parar em silêncio, para que Deus possa falar com a gente. Às vezes a gente pode escutar a Deus, às vezes Deus vai falar através de um irmão, não é Ele que vai falar, mas a gente precisa acalmar o nosso coração, para a gente poder escutar mais a Deus nas nossas vidas. É o momento, às vezes, a gente ficar quieto, buscar a Deus, porque vai ter um momento que Ele vai falar: Ademar, agora é a hora de você seguir avante. Ademar, agora é o momento de você marchar. Eu já sei tudo que eu vou fazer com você, e eu vou te mostrar o meu poder e a minha glória, como eu vou ser glorificado na sua vida, através da sua vida. Mas é o momento de você seguir em frente. Então Moisés falou isso para o povo.
Não tenham medo. Acalmem-se, fiquem firmes na fé. Vejam o livramento do Senhor, mas sigam avante. Às vezes, cristão, a gente fica, não, eu estou aqui, Deus vai fazer por mim, eu vou ficar de braços abertos, vou tomar uma aguinha de coco, comer um pãozinho, que Deus vai fazer tudo. Também não é assim. Ah, não, eu vou conseguir um emprego, mas você não manda nenhum currículo. Ah, não, Deus vai me chamar para esse emprego. Aí você também não faz nada. Então, não é muito bem assim. Então, nós precisamos agir também, mas tem um momento certo de agir. Então, sigam avante, marchem. Então, muitas vezes nós ficamos paralisados, com medo, mas a direção é do Senhor Jesus. A sarça fez Moisés se mover, e ele se tornou o líder, o libertador. Então, foi o momento, ele esperou 40 anos, para ter um relacionamento sério com Deus, e lá é a hora de você ir para o Egito. E a mesma coisa, a divisão do mar fez o povo de Israel se tornar uma verdadeira nação, quando Deus mostrou para o povo, sigam avante, agora vocês vão conquistar a terra prometida. Então, tudo na nossa vida tem uma ação, mas em primeiro, tem a oração. Nós invertemos o papel, a sequência. Moisés não falou, sigam, né, e depois acalmem-se do outro lado do mar. Não, acalmem-se, busquem a Deus, orem, depois vocês vão agir. Então, nós, seres humanos, somos coração duro, pesado, fazemos igual o Faraó, né? Então a gente quer agir, depois orar a Deus, igual o policial que atira e fala, você é o bandido? Então a gente precisa orar primeiro, depois Deus vai mostrar o momento certo para agir. Então, para refletir nessa manhã, eu quero deixar algumas, além do que Moisés falou para a gente, coisas simples, mas a gente tem que entender isso bem. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Primeiro, acalma o coração. Deus vai te responder um momento. Às vezes você está orando por um filho que está afastado, você está orando por algum parente, você está passando por uma dificuldade, uma coisa de saúde. Calma, ora, busca a Deus, e Ele sabe o momento que Ele vai te mostrar, Ele vai mostrar para você que Ele é o Senhor da sua vida. Deixa Ele controlar tudo, deixa Ele lutar por você, Ele está com você. Não adianta a gente ficar brigando, querendo resolver tudo. Ele tem o seu tempo. Moisés quis resolver pela própria mão, lá matando o egípcio, para mostrar para os hebreus que ele estava lá libertando ele. Não adiantou nada, porque o hebreu chegou nele e falou, aí você é o nosso juiz agora, libertador, agora por algum acaso? E aí ele ficou sabendo que todos já sabiam da morte, e ele fugiu do faraó. Então, imagina se o povo de Israel tivesse, não, nós vamos enfrentar o exército de faraó, a gente não vai atravessar o mar não, vamos lá brigar. Teriam perdido a graça e o milagre de Deus na vida deles. Então, às vezes a gente começa a agir, porque a gente quer fazer o nosso tempo para Deus, e a gente perde a graça e as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Deus está falando, não lute agora, eu vou lutar por vocês, depois vocês vão ter o momento certo de agir, não adianta agora. Às vezes a gente quebra a cara, igual Moisés quebrou a cara, e a gente fala, Deus não gosta da gente, Deus não gosta de mim, porque eu fui lá salvar e, nossa, fui rejeitado. Às vezes você é rejeitado no seu trabalho, rejeitado em algum lugar, você faz 1000 coisas, não é reconhecido. Deus sabe o tempo certo de você ser reconhecido. Acalma o seu coração. A gente tem que lembrar que Deus é sempre bom, sempre bom. Essa semana atrás, no domingo passado, a gente estava em casa e estava um clima difícil, porque a Isadora, ela tem uma dermatite atópica bem grave, ela tem umas placas, umas manchinhas, a gente já tratou de várias formas, já levamos em vários médicos, e a gente tinha uma consulta importante na segunda, e ela tinha piorado bastante nesses últimos 2 anos, toda vez que mexe com o filho nosso, nossa, mexe mais com a gente, né?
E a Ana Paula estava nervosa, a gente entende, eu estava tentando apaziguar a situação, e ela brigando com a Isadora, que você precisa passar o creme direito, isso incomoda muito, porque a gente tem que ficar no pé e trabalhar a responsabilidade dela, e ela faz direitinho, mas não estava melhorando, e aquele sensação de impotência, que é isso, de você fazer tudo e não conseguir, você tem uma dificuldade e você não consegue, e nós tentamos de todas as formas também, oramos a Deus, fizemos tudo, mas não era o tempo, e a Isadora estava chorando já no banho, eu tenho que pegar no pé dela, não fica tanto no banho, e não é porque não é para gastar, não, é porque na dermatite, o banho quente por muito tempo é ruim, e Isa, é adolescente, você fala para adolescente sair do banho, imagina, não fica no banho, adolescente mais gosta de ficar lá no banho escutando música, fica lá, fica 2 horas lá gastando água, eu falo, então, a situação sempre incomodando a gente, e a Isadora já chorando, e ela estava preocupada também com a consulta no outro dia, a gente teria que fazer um tratamento sério, para vocês terem noção do tratamento, nós não achamos a medicação em nenhuma farmácia de Piracicaba, eu estava em Mogi Guaçu, fazendo cirurgia, ia passar por Limeira, a Ana Paula tinha rodado todas as farmácias, um monte ligado, não conseguiu medicação é um imunomodulador, é caro, é difícil de achar, tem que encomendar, e a Isadora estava bem ruim da pele, e aquele desespero nosso, eu falei, liga aqui alguma farmácia de Limeira, eu estou saindo de Mogi Guaçu, e isso na segunda já, eu não achei em Mogi Guaçu, a menina da farmácia falou para mim assim, não, esse medicamento nem está fabricando, eu entrei aqui na distribuidora, nem tem mais, puxa, e eu orando a Deus, e a Ana Paula não tinha achado lugar nenhum, ela ligou em Limeira, e aí uma menina da farmácia falou, não, mas, tem um aqui na drogaria São Paulo, e ela já tinha rodado, como Deus faz milagres, né, ela já tinha ligado, não tinha achado nenhum medicamento, e ela ligou para a menina de Limeira, e ela falou assim, não, tem aí em Piracicaba, mas eu liguei em Piracicaba para a menina e falei, ela falou que não conseguia ver nas outras cidades, só aqui em Piracicaba, aí você de Limeira está vendo em Piracicaba? Não, eu consegui ver, você conseguiu ver? Consegui ver, vai em tal loja, chegou lá, Ana Paula, você tem a medicação? A menina, tem 2 medicações aqui, me vende uma, não, isso é de outro paciente que pediu, está encomendado, aí a Ana Paula falou, o que a Isadora falou para ela no domingo à noite, mamãe, se você pudesse trocar de lugar por mim, você trocaria? E ela falou isso na farmácia, para a mulher, e a mulher ficou sentida assim, falou assim, não, você pode levar o medicamento, e a Ana Paula agradeceu a Deus, tudo, e levou medicação, mas o que mais me chamou a atenção, nisso tudo, foi que, no domingo à noite, a Isadora no banho chorando, ela saiu, e eu falei, Ana Paula, a Isadora está chorando, você tem que pegar mais leve e tal, aí eu contei, a Ana Paula saiu, eu saí, fui tomar um banho, aí a Ana Paula me encontra e fala assim, porque eu mandei a Isadora de novo tomar banho, porque o cabelo está encebado, brigando, eu falei, mas você está brigando, não briga, de novo brigando, quando eu entro no banheiro, a Isadora tomando banho, escutando Gênesis, na Bíblia, no celular, ela sempre escutando música, ela começou a escutar a Bíblia, e eu falei, que Deus seja louvado, porque nisso tudo, Deus estava trabalhando nos nossos corações, e Ele estava mostrando, e a Isa começou a procurar mais a Deus, escutando a situação toda, e quando eu entrei no banheiro, estava assim, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Então era o 6º dia,
E Deus viu que tudo estava ótimo. E na nossa vida, tudo é ótimo com Deus, tudo é perfeito. Então a gente não precisa ter medo, porque Deus é sempre bom. Deus, Ele está conosco em qualquer situação. A gente não precisa ter medo disso. A gente precisa ter medo, a gente precisa ter fé em que Ele vai fazer o milagre por nós. Amém? Que Deus abençoe nessa manhã. Ótimo domingo.